Aleluia. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu louvo a Deus por estar aqui. É um privilégio que o Senhor, nosso Deus, esteja falando com a igreja, assim como falou comigo através dessa mensagem. Há um mês e pouco, quando fui convidado, o Senhor já me deu esse texto. E devido às correrias do 30 semanas, eu às vezes parava, pensava, e Deus ia falando aos pouquinhos, e foi uma bênção a construção dessa mensagem, e Deus falou grandemente ao meu coração. Eu gostaria de fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece, Senhor, os nossos corações. A Tua palavra, Senhor, ó Deus, que o Senhor trouxe para nós aqui nesta noite, Pai, que venha falar aos nossos corações, que venha, Senhor, ó Deus, a trazer, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, a necessidade de cada um, Pai, que ouvir, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós falaremos nesta noite sobre Lucas 10, o texto de 25 até o 27. Lucas 10, 25 a 27. Aqui em Lucas, ele fala que é a parábola do bom samaritano. Em textos paralelos falam que é o grande mandamento. E nós vamos ler então assim. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar o reino, a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu. Vamos voltar ao início. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame seu próximo como a si mesmo. Vamos parar por aqui. Irmãos, no capítulo de Lucas, a partir do capítulo 9 a 12, 40% desses trechos são materiais exclusivos de Lucas. E esta parábola também do bom samaritano é exclusiva do livro de Lucas. Então, nesse trecho tem 17 parábolas e 15 são exclusivas do livro de Lucas. Ao perguntar ao jurista, que nós podemos dizer assim, um perito da lei, ou para os dias de hoje, um bom advogado que conhece a lei, ele respondeu com a lei. Então, ele respondeu ali com a lei para Jesus. E Jesus começa a explicar ali para ele sobre qual era o que ele deveria fazer para herdar o reino de Deus. E assim que Jesus termina essa explicação, dizendo que deveria amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, ele pergunta para Jesus: mas quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola do bom samaritano. E, para quem não lembra, havia um homem que estava atravessando e foi assaltado. E os assaltantes deixaram ele semi-morto, como diz a Bíblia. E esse homem só encontrou misericórdia num samaritano, que era um povo que não era agradável aos judeus. Era um povo misturado, eles tinham umas rixas lá. E passou por ali sacerdotes, passou por ali levitas, e não o ajudaram. Então nós vamos parar para analisar aquilo que o próprio Jesus pergunta para ele, e ele responde que deve amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Então nós vamos pensar um pouco aqui sobre essas três coisas. O especialista, ele respondeu para Jesus, amar a Deus. Amarás
pois o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Quando Jesus pergunta para ele, ele responde em cima de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Então, só para a gente conferir lá, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E está escrito exatamente assim: amarás, pois, o Senhor. Amarás ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Deuteronômio 6:5. É necessário aí, nessa fala, de um conhecimento de Deus, para poder amá-lo dessa forma. Nós temos a referência bíblica do livro de Atos, o apóstolo Paulo, ele no capítulo 19, a palavra de Deus diz que Paulo tinha uma forma que Deus concedeu a Paulo realizar milagres extraordinários, a ponto de Paulo estar pregando e as pessoas pegarem lenços de Paulo, pegarem objetos de Paulo e levar até os enfermos, para que pegando nesses lenços, os enfermos fossem curados. E até demônios eram expulsos através apenas de levar objetos ou lenço de Paulo. E não muito difícil quando acontecem essas coisas, algumas pessoas começam a querer ter esse mesmo poder. Isso aconteceu com os filhos de Sevas. Então, vamos ler Atos 19, de 13 a 20. Eu não vou ler todo, só vou fazer a menção aqui. Mas os filhos de Sevas, eles viram esses poderes extraordinários que Paulo tinha, e eles começaram a sair, eram 7 filhos, e esses filhos de Sevas, que eram sacerdotes, eles saíam e falavam assim para os demônios: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. E isso aconteceu diversas vezes, até o momento que os demônios, numa ocasião, responderam para ele: olha, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E eles apanharam do demônio e saíram nus e envergonhados. Muitas vezes nós queremos dizer que conhecemos a Deus, mas conhecemos a Deus pelas experiências dos outros. Não conhecemos a Deus de uma intimidade pessoal. Nós precisamos conhecê-lo intimamente, ter um relacionamento pessoal com Deus. Eles usavam o nome de Jesus, mas não tinham relacionamento com Deus. Eles apanharam do demônio e saíram envergonhados. E em Cristo, nós temos esse relacionamento íntimo com Deus, somente em Cristo. Até que nós conheçamos ao Senhor Jesus, nós não podemos ter um relacionamento com Deus, porque estamos separados de Deus por nossos delitos e pecados. Mas Romanos 8, 15 e 16 diz assim, abre por favor, Milena. Romanos 15, 16. 8, 15 e 16, desculpa, isso. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para que novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Há filhos de Deus aqui nesta noite, pessoas que já conheceram o Senhor Jesus, pessoas que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus e hoje podem dizer, Paizinho. Aleluia, Senhor, glórias ao teu nome. O segundo ponto que nós vamos pensar aqui, através desse texto, ele fala assim, amar o seu próximo como a si mesmo. Não há como falar em amar o seu próximo se nós não amarmos a nós mesmos. Mas há nesses tempos formas tão distorcidas de amor próprio. Aquilo que nós tomamos como nossas escolhas revelam se realmente nós nos amamos. Porque há pessoas que têm uma vida de autodestruição, entregues a vícios, a traumas, a maus hábitos. Outros querem viver para agradar as outras pessoas, desistindo da própria vida em função de agradar os outros. E isso acontece dentro da igreja e no mundo.
Outros vivem uma vida egoísta, cheias de si mesmo, machucando os outros, ignorando a todos os que estão à sua volta. Eu corri pedestrianismo, já cheguei a fazer São Silvestre, quem me vê com esse físico fala, não é possível, mas eu já corri São Silvestre. E em 94 eu comecei a fazer exercícios. E a corrida de rua é algo que é tremendo. As pessoas se ajudam, eles te incentivam, mesmo você estando lá no fim do pelotão, em 97, quando eu corri a São Silvestre, foi um brasileiro que ganhou. Eu estava no meio da prova quando já estavam falando, vai lá, foi um brasileiro que ganhou. Para você ver quão difícil é correr atrás dessas pessoas que têm realmente, são atletas, né, profissionais. Mas há uma motivação, algo que é muito gostoso e era muito bom. Então eu sempre fui envolvido no esporte, no futebol ou no pedestrianismo, e sempre tinha essa alegria de estar ali, as pessoas se motivando, estando juntos. E depois da pandemia, quando eu tive que operar pela segunda vez no meu joelho, eu não consegui correr mais. E aí comecei a ganhar muito peso, e aí o Dr. Piva, meu médico, quando ele estava ainda atendendo, agora os outros médicos que eu passo, eles falam, a primeira coisa que eles falam, o que você tem que fazer? Vai para a academia. Eu nunca gostei muito de academia. Primeiro porque era um povo diferente. Eu não estava acostumado, e hoje ainda parece que a coisa está um pouquinho pior. As academias que eu tenho frequentado, eu tenho chegado lá, entro mudo e saio calado. Porque as pessoas têm um fone desse tamanho nos seus ouvidos. Eles não querem falar com você. Eles estão lá focados porque, primeiro, eles trocam ideia se eu fosse fitness. Mas como eu não sou fitness, eu estou fora do meu lugar. Eu estou lá com meus 54 anos tentando ganhar saúde. Então já não tenho muita amizade lá dentro da academia. Nem muitos querem também. Mas, infelizmente, as pessoas estão se cultuando os seus corpos, pessoas malhadas, já chega com aquele fone de ouvido, com o tripé para colocar o celular, para filmar enquanto está fazendo o exercício. Então as pessoas, elas têm se isolado e vivendo uma vida egoísta. A palavra de Deus diz em Timóteo 4:8 que o exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não somente para esta vida, mas também para a vida futura. Então, irmãos, eu sinceramente gostaria que nós, como cristãos, onde pudermos estar, que possamos estar sim ali, mas falando do reino de Deus, pregando às outras pessoas, e isso é super importante. A palavra também diz em Marcos 8:36 que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A sua alma, que é o seu intelecto, o seu raciocínio, a sua mente. Nós estamos vivendo um processo de 30 semanas. Começamos a primeira semana dessa corrida de maratona, 42 quilômetros é uma maratona. Aqui a nossa maratona são 30 semanas, investindo na nossa saúde emocional. Os outros, muitos não querem. Outros não querem investir na sua saúde emocional por rotular o programa, sem nem conhecer. Esse que é o problema. Achar que não precisa. O objetivo do programa é restaurar relacionamento com Deus, com você mesmo e com seu próximo. Tudo a ver com essa palavra de hoje. E nós, muitas vezes, nem conhecemos. Tem pessoas que não participou da primeira partilha, porque fez a inscrição, estava lá para começar a participar, e depois decidiu que não precisava. O que leva uma pessoa a nem participar de nada e já achar que não precisa. Muitas vezes nós estamos vivendo essa negação, de não querer mexer nessas áreas emocionais, de não querer ser curado, de não querer ser tratado por Deus. E eu gostaria de, em cima ainda desse amar a si mesmo, falar sobre 4 atitudes que nós podemos mostrar que nos amamos,
investindo na nossa vida espiritual. A primeira, o Senhor Jesus respondeu àquele jovem rico, falou assim: vem e me segue. Quando? O Senhor Jesus, ele chega e fala: bom mestre, o que devo fazer? E Jesus responde para ele: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E replica o homem: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa te falta. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres e você terá tesouro no céu. Depois vem e me segue. A palavra de Deus diz lá em Lucas 18, 23, diz: mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Muitas vezes nós não queremos seguir ao Senhor Jesus porque precisamos deixar alguma coisa. E é sempre difícil deixar aquilo que nós estamos acostumados. Nós acostumamos até mesmo com as dores que vivemos, até mesmo com os malefícios que nós tivemos nas nossas vidas, nós nos acostumamos. E às vezes, para seguir ao Senhor Jesus, é preciso deixar. E aqui nesse caso, esse jovem teve que deixar a sua riqueza. Ele não queria deixar aquilo que ele possuía para seguir ao Senhor Jesus. O segundo ponto: qual a nossa prioridade? Ali no mesmo livro de Lucas, está falando sobre as duas irmãs, Marta e Maria. E Marta se aproxima de Jesus e fala para ele que o Senhor não vê que eu estou atarefada com tantas coisas. E minha irmã está aqui nos seus pés, pede para que ela se levante e venha me ajudar. Jesus responde para ela: entretanto, pouco é necessário. Uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nós precisamos escolher, priorizar Jesus Cristo em nossas vidas. Terceiro pilar aqui. Devemos escolher ser discípulos. Ser discípulo. Palavra de Deus, Lucas 14, 26 e 27 diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e sua mãe, a sua mulher e seus filhos, irmãos e irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Eu enfatizei a palavra não pode. Se você amar mais o seu pai e sua mãe, se você amar mais sua mulher e seus filhos, se você amar mais os seus irmãos, se você amar mais a sua esposa, se você amar mais o seu namorado, se você amar mais a sua namorada do que a Jesus Cristo, você não pode ser discípulo de Cristo. O Senhor tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. O quarto pilar aqui: precisamos confessar os nossos pecados, abrir mão das velhas práticas. Em Atos 19, 18, 20, por favor, me lê para a gente. Atos 19, 18 a 20. Muitos dos que creram vinham, confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniu os seus livros e os queimou publicamente. O valor tal calculado chegou a 50.000 dracmas. Assim, a palavra do Senhor se difundia e se fortalecia poderosamente. Irmãos, nós queremos um avivamento na igreja. Nós queremos que a igreja esteja alcançando as vidas. Nós queremos ser canal de bênção. Olha, aqui está o segredo. Marca aí Atos 19, 18 a 20. Muitos dos que creram vinham confessando os seus pecados. Vários deles haviam praticado feitiçaria. Trouxeram seus livros, e livros, não livros baratos, livros caros. E eles queimavam publicamente.
E ele termina aqui falando assim: assim a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Isso é avivamento. Uma igreja que reconhece, uma igreja que assume seus pecados, uma igreja que se derrama diante do Senhor, uma igreja que abre mão das velhas práticas, uma igreja que deixa para trás aquilo que ela vivia. Terceiro ponto aqui, amar ao próximo. O perito da lei responde com Levítico 19:18. Quando Jesus fala no amor ao próximo, ele responde com Levíticos 19:18. Não se vingue, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame ao seu próximo como a você mesmo. Eu sou o Senhor. Importante, irmãos, nós meditarmos que toda lei, ela existe. A palavra de Deus diz que a lei serviu como aio lá em Gálatas. Ela diz que aio é aquele tutor, aquele que pega a criança que ainda não consegue andar sozinho e ela conduz a Cristo. A lei, ela serve para nos conduzir a Cristo. Tiago 2, de 8 a 10, ele diz assim: sem dúvidas vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se mostrarem favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, se torna culpado de desobedecer a todas as outras. Nós muitas vezes temos a nossa mentalidade humana, a nossa natureza humana, é difícil compreender as coisas de Deus. E nós ainda vivemos muitas vezes em turminhas, em pessoas que estão no nosso meio apenas. Quantas vezes eu citei aqui essa questão do fitness, mas você pode colocar aí para as idades. Quantas pessoas se sentem fora da igreja, porque muitas vezes não estão em nenhum grupo. O tempo em que eu testemunhei isso, o tempo em que eu estive divorciado, eu não tinha lugar dentro da igreja. Eu não tinha grupo que me acolhia. Eu estava criando os meus filhos e eu não era casado, não participava dos casados. Eu não era solteiro, não participava dos solteiros. E eu tinha tantas dificuldades quanto qualquer pai de família tinha. Mas nós, muitas vezes, nos fechamos nos nossos grupos e não olhamos para o lado. Como eu gosto quando algum dos jovens vem me abraçar, fala comigo. Eu já fui líder de jovem, apesar dos meus 54 anos. Então, irmãos, nós precisamos todos ser uma unidade. Ser um só corpo de Cristo. Romanos 8, 7 e 9, de 7 a 9, diz assim: pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. A natureza humana, a nossa mentalidade, ela não é inimiga de Deus. Nós não podemos obedecer a Deus e nós não podemos agradar a Deus. Mas se de fato nós somos controlados pelo Espírito Santo, nós devemos fazer a sua vontade. O que Jesus diz sobre amar a Deus? Eu coloquei aqui a versão da King James porque eu achei mais completa. Então eu vou ler para você. Mateus 5, 43 a
45. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai-vos os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que estás nos céus. Porque Ele fez o sol se levante sobre bons e maus, e fez chover sobre justos e injustos. Irmãos, no que se diz a respeito de amar o seu próximo, você consegue ler esse versículo 44 sem se encontrar em falta em nenhum desses pontos? Nós precisamos ler como igreja. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. É fácil, irmãos? É fácil ser igreja? É fácil amar o nosso próximo? Para finalizar, irmãos, a gente começar aí os finalmente. Palavra de Deus em Lucas 10, 28. Depois de ter respondido essas coisas. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Pedi para a Milena colocar um slide para mim. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Jesus estava conversando com o perito da lei. Esse homem estava morto ou estava vivo? A palavra de Deus no Novo Testamento, há 3 palavras no grego que significam vida. A primeira delas está nesse texto. Ele fala: faça isso e viverás. O perito da lei, ele responde com a lei, com aquilo que ele já conhecia. E a palavra Zal, que está aí, que é a palavra que aparece, faça isso e viverás, ela é a vida bios, é a vida biológica, é o respirar, é estar vivo, é não estar morto. Lá em Gênesis 2:7, Gênesis capítulo 2, versículo 7, ele diz assim: vou ler só o finalzinho, tá? Soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Em outra tradução fala: e o homem se tornou alma vivente. Alma é o intelecto, é um ser racional que vive, um ser vivente. É a primeira tradução para vida. A segunda palavra é a palavra psique. A palavra psique, ela é o lugar dos sentimentos, das afeições, o lugar do nosso coração, da nossa alma. A alma como essência que difere do nosso corpo. Então nós temos o nosso corpo, a nossa bios, e temos a nossa mente, que é a nossa psique. Romanos 2,12 fala bem disso, né? Ele fala que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas nós devemos renovar a nossa mente. Nós não devemos nos amoldar a este mundo. A terceira palavra é a palavra zoe,
que é uma palavra de vida, plenitude de vida, tanto em essência como eticamente, que pertence a Deus, que é por meio dele, o Logos hipostático, a nossa união com Cristo, ali na morte de Cristo. Cristo assumiu a natureza humana e morre na cruz por nós. Quando Nicodemos chega para Jesus e ele fala para Jesus, Jesus responde para ele: você precisa nascer de novo. Mas ele já era um homem conhecedor da palavra, ele era um mestre da lei. E Jesus fala para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Você precisa ter vida zoe. Você só tem por enquanto uma vida biológica e uma vida intelectual, que você conhece toda essa lei aí, mas você ainda não tem vida com Deus. Você ainda não nasceu de novo. O que é carne, mas o que é espírito é espírito. Então, esses 3 tipos de vida em que Jesus termina falando para esse homem. E Jesus fala para ele: olha, você precisa, faça isso e você viverá. No final da parábola do bom samaritano, também o Senhor, quando ele reconhece que o próximo daquele homem era o samaritano, Jesus fala assim para ele: então vá e faça o mesmo. Aquele samaritano acolheu aquele homem, cuidou das feridas dele, pagou estadia para que ele fosse medicado, cuidado. Ele cuidou daquele homem, ele teve misericórdia daquele homem. Então, quando nós terminamos esse texto e Jesus fala para ele: faça isso e viverás, nós nos encontramos com esses 3 tipos, com essas 3 significados de vida. Para o português tudo é vida, 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 mas na palavra de Deus há diferença lá no grego. E quando nós olhamos lá no dicionário, cada momento, então eu gostaria de falar algumas passagens para que a gente leia agora. Quando eu for falar o lugar de vida, eu vou ler também, incluir a palavra que significa ou zal, ou psique, ou zoe, para que a gente entenda o que essas palavras estão falando. No texto paralelo, só queria fazer mais essa menção. No texto paralelo de Marcos, Jesus fala assim para aquele homem: vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. Irmãos, se você ouvisse hoje de Jesus que você não está longe do reino de Deus, onde você está? Perdido. Se você ainda não faz parte do reino de Deus, você está perdido. Não há meio termo. Não há um pouquinho aqui ou um pouquinho ali. Ou você está no reino de Deus, ou você não está. Você pode ter vida biológica, você pode ter uma vida psicológica, uma vida racional, mas se você não tiver a vida zoe, se a vida de Cristo não estiver em você, você não nasceu de novo. E eu vou ler alguns textos. A palavra de Deus nos chama de alma vivente. É o texto que vai citar o texto de Adão lá em Gênesis, mas é 1 Coríntios 15, 45. Ele fala assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma psique, vivente, zal, vida biológica. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Cristo é o último Adão, e em Cristo nós somos vivificados. João 9, João 10, 9 a 11. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida zoe e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida, psique, pelas suas ovelhas.
O Senhor deu a sua vida humana, a sua vida, Ele se entregou na cruz para que nós tivéssemos vida eterna, vida zoe. A nossa união com Cristo está ali na cruz porque Ele deu a sua vida. Não foram os judeus que o mataram, Ele se entregou para que nós tivéssemos vida eterna. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor por isso. João 1, 3-5. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida zoe estava nele. E a vida zoe era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. As trevas não prevalecerão se você estiver vivendo a nova vida em Cristo Jesus. Você vencerá o pecado, você vencerá as tentações, você vencerá os seus traumas, você vencerá os seus maus hábitos, porque o Senhor o capacitará. Saiu ali, eu vou continuar lendo aqui. Desculpa. Acho que é a inoperância do burrinho aqui. Ó. Passa aí para mim, Milena, por favor. Aí. Entrai pela João 12:25. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida zoe. E são poucos os que o encontram. Quem ama a sua vida psique, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida psique, o odeia aqui é como aquele que dá menor valor à sua vida psique, neste mundo, preservá-la-á para a vida zoe, vida eterna. Se o nosso relacionamento com Deus não reflete essas atitudes, nós temos problemas com o nosso cristianismo. Nós temos vivido um cristianismo humanista neste mundo. Nós temos vivido um cristianismo onde o evangelho não pode ser pregado como ele deve ser. Porque simplesmente as pessoas não querem ouvir aquilo que quase que uma autoajuda. Mas nós pregamos aqui a ajuda do alto, aquele que é todo poderoso para transformar as nossas vidas, para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. E eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, estivesse agora num momento de reflexão. Um momento em que você foi confrontado com a palavra de Deus nesta noite. Eu fui confrontado com a palavra de Deus. O Senhor tem falado no meu coração. E cada um de nós, eu creio, como igreja, ouviu essa palavra. E que o Senhor fale o seu coração. Talvez você tenha investido na sua vida profissional. Talvez você tenha acumulado alguma riqueza. Talvez você tenha dificuldade para fazer as coisas para o Senhor Jesus. E nesta noite o Senhor Jesus diz: vem e me segue. Dê menor valor a tudo que você conquistou e me segue. Talvez você tenha também, assim como Marta, priorizado os afazeres, priorizado outras coisas, priorizado aquilo que não é reino. E o Senhor nos chama nesta noite para priorizar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu me lembro um tempo atrás, quando eu recebi uma mensagem sobre lugar secreto.
E essa mensagem mudou a minha vida devocional, porque eu me comprometi com o Senhor, aqui antes de sair de casa para fazer qualquer coisa, eu tenho que ter um tempo com Ele. Que o meu dia seja dirigido por Ele. Que a minha vida seja dirigida por Ele. Devemos escolher ser discípulos. A palavra aqui que nós lemos aqui nesta noite, ela diz que não pode ser meu discípulo aquele que ama mais pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, ou até mesmo a sua própria vida. Não pode ser meu discípulo. Precisamos abrir mão de tudo para herdar o reino de Deus. Ser discípulo de Cristo não é ser discípulo do Jair, não é ser discípulo do Edinho, não é ser discípulo do pastor Mauro, é ser discípulo de Cristo. O Senhor Jesus nos chama a ser discípulos dele. Talvez nós ainda estamos caminhando uma vida cristã, mas estamos cheios ainda de velhas práticas. Só trocamos de religião, mas continuamos com a mente ainda presa em dogmas e doutrinas de outros lugares aos quais nós frequentávamos. E eu vou falar para você, irmão, talvez não tenha pessoa que mais tenha sofrido com isso. Vim para o Evangelho, primeiro cristão assim, na minha família de 10 filhos, eu fui o nono, minha avó era benzedeira, tudo quanto é simpatia e superstição tinha na minha vida. Eu tive que abrir mão de tudo isso. E abrir mão muitas vezes implica em nós mencionarmos a palavra de Deus e agirmos mediante a palavra. E o Senhor nos dá a vitória. Cada uma vez que eu me deparava com uma situação que para mim era difícil superar, eu lembrava daquilo que diz a palavra de Deus e confiando naquilo que diz a palavra de Deus, tomava atitudes que muitas vezes não eram as mais agradáveis como ser humano. Aguentei muito sarro em empresa. Trabalhava com o Paulinho, com o Alexandre, da Débora ali. Nós sabemos o quanto foi difícil esse início de conversão, a mudança de vida. Mas nós precisamos abrir mão das velhas práticas. Precisamos deixar as coisas do passado e viver uma vida plena em Cristo Jesus. A vida Zoe. Respirar. Ter sangue correndo em nossas veias. É a nossa vida bios. Pensar, meditar, raciocinar. Ter um coração. Sentimentos. É a nossa vida psique. Mas nós precisamos clamar ao Espírito Santo de Deus. Porque a vida Zoe é para aqueles que crerem que Cristo morreu, nos uniu com Ele ali naquela cruz, ressuscitou e hoje vive. A vida que agora tenho já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Talvez você nunca tenha ouvido dessa forma, porque a palavra de Deus, muitas vezes nós ouvimos muitas mensagens, às vezes nós mesmos que não estamos naquele momento ainda, que o Espírito Santo não nos revelou, mas
ouvimos, saímos, quando chega na segunda-feira, nem sabemos o que foi falado na igreja, nem sabemos o que foi pregado, porque estamos no automático, na religiosidade. Mas há um dia que o Espírito Santo nos revela. E se hoje foi o dia que o Espírito Santo revelou em seu coração, que você ficou em dúvida, será que eu tenho essa vida zoe aí? Será que eu nasci de novo? Será que eu fui transformado por Deus? Ou eu só vivo uma religião aqui na minha mente? É para você que entendeu isso, que eu quero te sugerir uma oração. Não importa quantos anos você já ouviu, quantos anos você já frequentou uma religião, não importa quanto tempo você já tenha feito uma oração de entrega, mas se foi hoje que você entendeu, eu gostaria de te sugerir essa oração. Senhor Jesus, eu vou ler, depois você pode me acompanhar, se você quiser. Eu preciso de Ti. Eu te agradeço por ter morrido na cruz pelos meus pecados. Me entrego e Te recebo como meu único Salvador e Senhor. Obrigado por perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna, que é a minha união com Cristo na cruz. Toma conta da minha alma vivente. Obrigado por me ressuscitar com Cristo, me dando vida eterna. Desejo estar no centro do Teu plano para mim. Se essa oração expressa o desejo do seu coração, peço para que você, aí no seu lugar, põe a mão no seu coração e repita ela comigo. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu Te agradeço por ter morrido na cruz pelos meus pecados. Me entrego e Te recebo como meu único Salvador e Senhor. Obrigado por perdoar os meus pecados e me dar vida eterna, que é a minha união com Cristo na cruz. Toma conta da minha vida, a minha alma vivente. Obrigado por me ressuscitar com Cristo, me dando vida eterna. Desejo estar dentro do Seu plano para mim. Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, que aqueles que o Senhor revelou esta palavra nesta noite, Pai, que o Senhor os capacite, Senhor Deus, a viver, ó Deus, uma vida plena, uma vida abundante no Senhor, ó Pai. A vida zoe, Senhor, a vida eterna, Pai. A união com Cristo. Que saia daqui, Senhor Deus, nesta noite, sabendo o verdadeiro sentido de amar a Deus, o verdadeiro sentido de amar o nosso próximo como a nós mesmos, sem amar com parcialidade, sem amar exigindo algo em troca, mas amando como o Senhor nos ama. O amor ágape, o amor que não pede nada em troca, o amor que suporta todas as coisas, para que nós, ó Pai, através do nosso testemunho de vida, através das nossas vidas transformadas, outras pessoas vejam, que nós sejamos cartas vivas, escritas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. Escreve o nome, Senhor Deus, de cada um, Senhor, no livro da vida que está no céu, Senhor. Ajuda na caminhada, Senhor, por mais difícil que ela esteja, Senhor. Mas sabemos que em Ti, Senhor, nós somos mais que vencedores. E que já não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo que vive em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.